Xoaleim, povo de Alro, Xoaleim, povo de Alrushua. Aqui você que fala convosco é o apóstolo Sandoval Sampaio, né, nesse canal no YouTube. Meu querido, minha amada, quero falar contigo sobre um tema interessantíssimo que eu acredito que é uma revelação do Pai nessa última hora. Eu assim já posso dizer para você que realmente algo novo vai chegar aos seus ouvidos. Algo novo, algo maravilhoso, uma mensagem que não foi pregada até hoje e só vem pelo Ruha Rodishua. Só o Ruha do Pai, Rodishua. Você sabe que é o Ruha Rodishua? Espírito, chamado de Espírito Santo, né? Na Bíblia de João Ferreira de Almeida é chamado de o Espírito Santo. Então é assim que ele é apresentado na Bíblia, João Ferreira de Almeida: Espírito Santo, Consolador, não é isso? É intercessor, né? Ele é chamado também de o Espírito da Verdade. Ele é chamado também de que mais? Olha só, de o outro, né? Também o outro, isso. Então é isso aí. E algumas pessoas entendem que ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Você talvez aprendeu também assim. Mas hoje eu vou falar do Espírito Santo, ou seja, desse nome Espírito Santo. E eu quero dizer para você que, então, Espírito Santo não é nome, Espírito da Verdade não é nome, Consolador também não é nome, e também intercessor não é nome, né? Tá? E até mesmo Ruha Rodishua não é nome, porque nós aprendemos como Ruha Rodishua no movimento da Orolial de Alrushua do Brasil. Isso vai servir para os nossos irmãos em Alrushua. E os irmãos poderão julgar essa revelação, porque é uma revelação que eu vou trazer para você agora, que é de Alrushua. E você vai analisar comigo para você ver quem é que realmente o Pai Abi e o Abi está usando hoje. Porque é importante entender que o Yahweh ele usará os seus escolhidos, né? O remanescente de Alrushua nos últimos dias, da sua Rolial. Eu sou aqui no estado do Pará, no momento eu estou no estado do Pará, mas nós não temos pátria aqui nessa terra, né? Nessa Adamá. Nós somos aqui peregrinos e forasteiros. Minha pátria é a Xoaleim, e a sua também, né? A nossa Adamá não é essa Adamá velha, é a nova Adamá. A nova Adamá que eu falo é a nova terra, né? Entende? Segundo a promessa de Al-Ruabi, nós aguardamos um novo chão maior e uma nova Adamá, tá? Então eu quero falar com você agora, em nome de Alrushua, sobre essas questões, sobre a identidade de quem? Do Consolador, do Intercessor, do Ruha Rodishua, conhecido como nossos irmãos o conhecem também, como chegou até hoje. Mas o povo de Alrushua até hoje, pelo que eu entendi, eu venho acompanhando, nós estamos acompanhando, não chegou até eles a identidade do Ruha Rodishua. Não chegou. E aí fica a situação, né? Não chegou a identidade dele. E é necessário que haja uma identidade dele, porque, como eu disse, Ruha não é nome. Rodishua também é nome? Não é. Certo? Então vamos procurar saber. Intercessor é nome? Não, não é. Espírito é nome? Não, não é. Espírito da Verdade é nome? Não é. Consolador é nome? Não, não é. Então qual é o nome desse ser que é tão importante para a nossa evolução espiritual? Eu sou o apóstolo Sandoval, você está me acompanhando aí, e estou passando uma mensagem do Pai, diretamente do Pai, e eu quero que você veja se procede do Pai ou não. Porque se proceder do Pai, conforme o seu julgamento, realmente, você vai inserir nos seus estudos bíblicos, no seu ensinamento, e você vai precisar fazer isso. Porque, digamos que uma pessoa pergunta quem é o Ruha Rodishua, qual é o nome do Ruha Rodishua? Porque visto que Ruha Rodishua é a palavra original, é a raiz da palavra, dos títulos, é a raiz dos títulos, Consolador, né? Intercessor, não é isso? Espírito da Verdade, como já disse. Então, pensando e estudando, buscando, eu creio que o Pai me revelou isso para meus amados irmãos, através da Hermet, né?
A verdade, exatamente. Porque está escrito na palavra, né? Que se alguém quiser conhecer o Criador, saberá a respeito da sua doutrina, se ela é do Pai, se é do Pai ou se o pregador fala dele mesmo, né? E então nós vamos começar agora, tá bom? A primeira vez que o Uruha aparece nas escrituras, você o vê lá no Bereshit, dizendo que o Uruha do Pai se movia sobre as águas. Olha, o Uruha do Pai se movia sobre as águas, a primeira vez que o Uruha é citado, tá? Então, o Uruha do Pai. Ali, na verdade, está falando claramente de quem? Do Uruha, o espírito de Alru, o espírito de Urrim, o espírito de Alru se movia sobre as águas, tá? Está com o Pai. Outra parte importante, a Escritura nos fala para nós: o meu Uruha não intercederá para sempre com o homem, né? Isso nós encontramos na palavra também ali na época do dilúvio, não foi? Nós encontramos essa passagem ali. E exatamente. O meu Uruha não contenderá comigo para sempre. Olha só, não contenderá. O meu Uruha não intercederá pelo homem ali, sabe? Porque o que a palavra nos faz crer é que o Uruha, desde o início, ele intercede, ia pelo homem, e no final do dilúvio, no início, próximo do dilúvio, ele estava intercedendo pelo homem ali, né? O meu Uruha não contenderá para sempre comigo, né? E observe essa citação que eu te passei, e você anote direitinho na hora disso, para você formatar o teu estudo, tá? Agora, observe uma coisa, para você formar o teu estudo, né? Então, observe que o Uruha do Pai é um mistério, o seu nome em todas as escrituras, né? Mas esse mistério vai ser revelado agora para você. Esse mistério vai ser revelado para você, você vai ficar maravilhado. Eu creio. Quem é o Uruha? E não esqueça que Uruha, em hebreu, é a definição para a palavra espírito de hoje. Tá mal empregada a palavra espírito. Tá bom. Não é o original, então é Ruha, tá bom? No hebraico antigo fala Ruach, né? O Ruach Kadosh, tá bom? Mas observe o seguinte, Uruha, vamos usar a expressão Uruha no aramaico, né? Uruha, tá bom? Agora, observe aqui, como nós vamos falar com você. O Salvador, quando esteve na terra, ele falou claramente para os discípulos: não vos deixarei órfão, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, e estará para sempre convosco. E aí diz assim sobre Uruha, o Pai, o Espírito Santo, o outro, o Consolador: o mundo não o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Então você entende o que o Yahushua está falando? O mundo não o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Ora, ele iria enviar o Uruha, e ele falou que o Al-Holial o conhecia, o corpo espiritual de Yahushua na terra já o conhecia, porque habitava com eles. O mundo não o conhece, mas vós o conheceis. Ali nós estamos ali, e nós temos que trazer em mente quem estava com Yahushua naquela hora. Quem estava com os emissários estavam ali, né? Ouvindo essa conversa de Yahushua. E dado o momento ele fala assim: o mundo não o conhece, mas vós o conheceis. Quem é Uruha? Rodishua, conhecido hoje como Espírito Santo, pregado como Espírito Santo pelo sistema religioso e pela própria versão da Bíblia que tem hoje no Brasil. Quem é o Espírito que a igreja conhecia e habitava com a igreja? Estudando sobre isso, só tem um Espírito que falou a vida toda, durante toda a existência da revelação, da profecia. Ele falou com o homem, ele revelou as escrituras, ele fortaleceu, ele trouxe mensagem, ele fez coisas assim, sabe, que nenhum outro Espírito fez, nenhum outro Ruha fez. O Ruha Rodishua, ele mesmo naquela hora me trazia em mente exatamente isso, apóstolo.
É exatamente isso que você está recebendo. Então eu quero que você pense comigo, quem é o Ruach HaKodesh? Será que você já conseguiu entender quem é? Ele é chamado de um ministro da comunicação, porque ele é o comunicador. Ele é aquele que traz a mensagem, que revela a mensagem. Ele é o único que falou com a humanidade desde que a humanidade existe. Desde que a humanidade, ele é o ser mais próximo, o ser do chão maior, mais próximo da humanidade, que mais teve contato com o Holial na Terra foi ele. Então, quando Yahushua fala bem assim, o mundo não o conhece, mas vós o conheceis. O mundo não o conhece, mas vós o conheceis. Ele quer dizer, ao Holial o conhece. O corpo espiritual, o meu corpo espiritual da terra, da Má, o conhece. Quem é? Você já entendeu quem é? Vamos ver se a Escritura confirma isso? Tá bom? Então, nós vamos observar que no capítulo 23 de Amós, eu convido você a abrir esse capítulo, tá? No capítulo 23 de Amós, você vai encontrar ali o Yahu falando com o povo dele, com Mehushua, com o líder dele, Mehushua, que hoje em hebraico moderno é chamado de Moshe, e que o sistema religioso, né, modificou criou o nome Moisés para ele, né? Não falo tradução, porque não tem tradução de nomes próprios, nome próprio não se traduz. Isso aí é fato. Tudo bem, mas vamos em frente. Há quem acredite que se traduz, quem quiser se enganar, que se engane. Né? Nós não vamos se enganar. O povo de Yahushua não cometerá engano, né? Na sua boca não se achará língua enganosa, correto? Correto. A Sofonias, Zafinai Yahu 3:12, né? Isso, aleluia. 3 pode ser o 9 e o 12, né? Ali, ó, observa agora. Eis que vos enviarei o meu anjo diante de vós, e ele vos guiará por todo o caminho. Mas cuidado para não ser rebeldes a ele, porque ele não suportará a vossa rebeldia. Se vocês forem obedientes a ele será inimigo de vossos inimigos. Olha. Mas se vocês se rebelarem contra ele, ele mesmo guerreará contra vós e vos destruirá. Meus amados irmãos, um anjo o Pai colocou no caminho diante do povo dele para guiar o povo dele, e disse assim: olha, cuidado, porque o meu nome está nele. Esse é um ponto interessante que nós temos que analisar, hein? Esse anjo carrega o nome do Pai, o nome. Por isso que eu quero que você considere isso, esse ponto aqui. O Ruach HaKodesh no passado, ele carregava o nome de Yahu, tá? O nome de Yahu. Há quem vai dizer que esse anjo aí é o próprio Mehushua, mas não pode ser, pois o Pai está falando com ele que ia colocar o anjo dele adiante desse povo, para guiar esse povo, o anjo do próprio Pai, certo? E ele mesmo, esse anjo, ia destruir eles. Mehushua não ia destruir esse povo. Preste bem atenção, se você pensar que esse anjo é Yahushua, é Mehushua, né? Ou é Yahushua, não pode ser. Esse anjo não é Yahushua, porque não ia destruir esse povo. Não é Mehushua, tá? É um anjo, é um mensageiro, e mensageiro na versão Almeida é chamado de espírito. Você sabe disso, né? Os anjos são espíritos ministradores, é o que está lá no livro de Arrudim, né? A palavra diz. Meu querido, então é muito importante você entender. Exatamente. No capítulo 23 de Amós, tá? Conhecido como Êxodo na versão de João Ferreira de Almeida hoje, é apresentado um anjo. E o povo do passado é advertido a não lutar contra esse anjo. Mas no capítulo capítulo 23, eles resistem a esse anjo. É registrado isso no livro de Yahushua Yahu, adulterado com Isaías, né?
Eu costumo dizer blasfemado, porque os irmãos que seguem a orientação do Uruha sabem que é isso. O blasfemado é adulterado, exatamente. Com a deusa Isa, né? Isa é a deusa egípcia, né? Exatamente. Isa, está lá no nome do profeta Isaías, né? Na versão de Almeida, né? Romana, né? Que vem da Vulgata Latina lá, né? Para o Brasil. E aí João Ferreira de Almeida, então, obedecendo, faz assim, Isaías, traduz isso como Isaías, ou seja, inventa uma tradução que não existe, nomes próprios, coloca Isaías e insere aí o nome da deusa Isa. Mas não é a questão do momento, né? Isso não é o assunto da questão. O assunto da questão é quem é o Ruha Odishua, quem é o Espírito Santo. Bem, já entendemos que tem um anjo que guiou o povo no deserto. E as Escrituras apontam para ele. Observe agora aí. Ele é citado ali no livro de Gênesis também como o Espírito que não vai interceder para sempre no homem, porque os seus dias serão de 120 anos. Exatamente o tempo para fazer o quê? Para construir a arca. O pai fala, o meu Ruha não contenderá para sempre comigo, tá? Ou seja, porque o Ruha, ele intercede pelo homem desde sempre, né? Desde a criação do homem, ele gostou do homem, simpatizou conosco, com nós homens, humanos, né? Criação do pai, a sua imagem e conforme a sua semelhança, né? Oh, maravilha, nós somos criados à imagem e semelhança do Criador, né? Então aí, olha o que é interessante aí, no livro de Elshoyahu, que é corrompido com a deusa Isa lá, Isaías, né? Capítulo 63, eu convido você para conferir isso, 63, o verso 9 e 10, e ali ele fala assim, né? Onde está aquele, dizendo o profeta inspirado, que o povo diria, onde está aquele que colocou o seu Ruha, o Odishua, no vosso meio? Não é isso? O Ruha Odishua no vosso no meio, e conduziu por todos os dias, né, da vida desse povo, certo? Está se referindo lá para aquela passagem que nós lemos de Amós 23, exatamente, do verso 20 em diante. Está falando, o profeta Elshoyahu está falando daquele capítulo ali. Ele conhecia o que a escritura de Mehushua, ele estava citando lá. E ali ele fala assim, onde está aquele inspirado sob a ação do Ruha? Ele fala isso, onde está aquele que enviou o seu anjo, né? E esse capítulo 63, exatamente, de Elshoyahu, corrompido como Isaías, ele descreve ali exatamente o que aconteceu lá no capítulo 23 de Amós, corrompido como Êxodo também. Que esse povo resistiu quem? O Ruha, e resistiu o Ruha Odishua, o Espírito Santo. O profeta diz isso ali, e ele diz então que é o Espírito Santo, e diz que é o Espírito Santo, e ali ele fala assim, e o anjo da sua presença o salvou. Olha só, o anjo da presença do Eterno o salvou e o guiou todos os dias das vidas daquele povo. O profeta Elshoyahu diz ali no capítulo 63. Mas eles resistiram o seu o quê? O seu Ruha Odishua. Então Elshoyahu é ele que faz com que nós entendamos que o Ruha Odishua é o anjo do deserto. Ele é o anjo do deserto que foi resistido. Ele é o primeiro profeta a revelar quem é o Ruha Odishua, quem é o Espírito Santo, afirmando que ele é um anjo e que ele é o anjo da presença de Al-Ruhul. E outro ponto interessante agora, meu amigo, minha amiga, minha irmã em Yahushua, meus Yahushuahim, irmãos em Yahushua, é que Estevão, no capítulo 7, ali no capítulo 7, 51 a 55, você vai encontrar Estevão dizendo assim, Estevão é o nome, né, dele, né? Conhecido como Estevão, né? Pelos irmãos, um dos diáconos mais proeminentes na época, né? Muito usado pelo Yahuwah na terra.
Ele fala assim, ele responde para aqueles que estavam apedrejando a ele: vós sempre resiste o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, como vossos pais o fizeram no deserto. Olha só, quem foi resistido no deserto? Foi quem? Foi o anjo, cujo nome do pai estava nele. Mas agora Estevão revela que realmente a Oholiab conhecia ele, confirmando as palavras de Yahushua quando diz: vós, o mundo não o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Ó. O Estevão revela ali, diante dos seus algozes, né, seus assassinos, ele diz ali assim: vós sempre resiste, o Ruach, como vossos pais o fizeram no deserto. Citando o Shemot 23. Citando o Shemot 23. Então o próprio Estevão é a segunda testemunha. E o Yahweh citou ele lá também, dizendo que é o Espírito Santo, no capítulo 63. Leia do capítulo 63, do verso 1 até o verso 10. Você vai encontrar. Mas vai ficar bem no versículo 9 e 10, vai aparecer ali, ele revelando quem é o Ruach HaKodesh. E falando que é o anjo da presença de Yahweh. Não esqueça disso, tá? Ele é o anjo da presença de Yahweh, o Ruach HaKodesh, no capítulo 63, versículo 10, 9 e 10. E agora é Estevão que fala ali para nós que o povo sempre, vós sempre resiste o Ruach HaKodesh. Lá está como Espírito Santo na revista, na tradução de Almeida, né? Vós sempre resiste o Espírito Santo como vossos pais o resistiram no deserto. Exatamente. Então aí você já está vendo que o Espírito Santo, ele é o quê? Ele é um anjo. Ele é chamado de anjo na escritura em Shemot 23. Ele é chamado também de anjo também no capítulo 63 de Yeshayahu, corrompido como Isaías, verso 63, no capítulo 63 do verso 1 ao verso 10, tá? Mas especialmente no verso 9 e 10, tá? E ali você vê isso. E agora o que vai acontecer? Você está vendo agora o próprio Estevão confirmando a passagem, a experiência o momento em que eles resistem no deserto. Eles não resistem um anjo, um ser qualquer, eles não resistem um homem, mas eles resistem, segundo Estevão, o Espírito Santo. O Espírito Santo. E aí Yahushua fala: o mundo não o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. A Oholiab, então, conhecia ou não conhecia quem era o Ruach HaKodesh? Conhecia ou não conhecia esse ser chamado de Espírito Santo? Quem era o Espírito Santo? Bem, não é preciso te dizer que ele falou com quem? O Ruach HaKodesh falou com Dayanu, né? As margens do rio Lai, não é isso mesmo? Ele falou com o profeta corrompido como Daniel. Dá a entender a este a visão, e ele veio fazer isso várias vezes, certo? Outro ponto interessante também, esse Ruach HaKodesh, conhecido como Espírito Santo, na tradução da revista corrigida, atualizada, e ao meio da atualizada também, né? Apresentando ao Brasil como sendo o Espírito Santo, né? Ele aparece também, não esqueça, para Zacarias no templo, fala com Zacarias, livro de Lucas, capítulo 1, você vai ler sobre isso, a aparição do anjo para Zacarias, Zucariahu, tá? E observa que ele fala dentro do templo, ele faz esse homem ficar o quê? Mudo, até o tempo do nascimento do bebê, correto? Ele fala com quem? Com a Mauruém, né? Mauruém, a mãe do imersor Yohanan o Batista, certo? Ele aparece também no 6º mês para Mauruém, a mãe do Messias, do Mehushihai. Ele aparece e fala com ela, certo? Observe isso também, tá? Ele apareceu no deserto para Yahushua, tá? Após a tentação também, não esqueça disso também ali. Ele apareceu para as Mauruens no capítulo 28 de Manial, lá, conhecido como Mateus, corrompido como Mateus. Ele apareceu lá e falou com as mulheres: por que você buscai dentre os mortos que vive? Ele falou com Maureen. Então a Oholiab conhecia
Conhecia ou não? Conhecia, porque olha lá, ele aparecia, ele falava com elas, né? Eu vou rogar ao Pai, e Yahushua disse, e ele vai enviar o Consolador. O mundo não o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Aí agora, o Pai veio essa revelação para mim, para o apóstolo Sandoval passar para vocês, para que vocês pudessem ensinar quem é o Ruach HaKodesh. Eu acredito que nós temos base escritural para afirmar que ele é o corrompido como Gabriel. Ele é o ser corrompido como Gabriel. O Ruach HaKodesh, ele é corrompido como Gabriel, cujo nome dele é Gaborul. Gaborul seria Gaboru Yahu, no caso, né? Até porque Ul significa eterno, né? E está no nome do Gaborul. Gaborul, corrompido como Gabriel, pelo sistema religioso. Minha querida, minha amada irmã, eu acredito que esse vídeo não vai ficar longo não, já vamos terminando, mas é interessante que ele apareceu também em Atos 10, ele aparece para Cornélios, e fala para Cornélios, conversa com Cornélio, não se esqueça que ele é o único ser do chão maior, conhecido como celestial, que vem e fala com a humanidade. Mais uma vez, prova de que realmente é o Rolial terrestre que conhecia esse ser. O mundo não conhece, palavra de Yahushua, o mundo não conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco. Ou seja, o Ruach HaKodesh habita nesse plano aqui, esse plano, intercedendo por nós. Ele falou com Cornélios, ele falou, apareceu para Cafos e falou, pega a tua capa, vai para o templo. Ele conversava, foi ele que apareceu para Cafos, uma vez que é o único anjo, o único Ruach que fala com o Rolial. Vós o conheceis, o mundo não o conhece, mas vós o conheceis. Aí ele aparece agora, mais um momento, né? Ele aparece com os discípulos quando estão olhando, ele fala com os discípulos quando estão olhando para o chão maior, quando Yahushua está sendo elevado, e diz, varões galileus, por que estáis atônitos a olhar? Esse mesmo, Atos capítulo 1, versículo 11, né? Esse mesmo Yahushua que dentre vós foi ascendido ao chão maior, da mesma forma como viste subir e lá descer. Veja, nossa, que maravilha, a revelação que Yahushua está dando a esse humilde servo para passar para você. Ninguém nunca passou isso para você, na verdade. Você, seja sincero, já passaram para você? Então, vai no nosso canal, se inscreve no nosso canal e nos acompanha, porque mais coisas serão passadas para você como verdade que você nunca ouviu falar. Porque a palavra fala assim que o Ruach, ele vai revelar novas coisas, ele vai revelar novas coisas porque receberá de mim. E esse Ruach, é interessante notar que no capítulo 2 de Lucas, exatamente, havia um homem chamado ali Enéas, é isso? Isso é. E Enéas, exatamente, aquele que foi levado para circuncidar, né? O 8º dia, ali ao Yahushua, né? Levaram ele, né? E diz que o Ruach estava sobre ele. O Ruach estava sobre aquele homem. Quando o Ruach está sobre um homem, a revelação de Yahushua chega até aquele homem. As revelações de Yahushua chegam até aquele homem. Observe que é interessante isso aqui. Você sabe o que o Ruach me passa? Que a revelação do Pai está sobre o apóstolo Sandoval aqui na terra, para revelar o profundo, oculto e escondido, como este ponto que estava escondido desde que Yahushua ascendeu. Você já ouviu alguém falar que o Ruach HaKodesh é o corrompido como Gabriel na terra? Você já viu algum pregador fazer isso? Não. Mas eu exalto Yahu Abi, e eu louvo Yahu por isso. Porque não sou melhor que ninguém. Como disse Dayanu, eu faço das palavras de Dayanu as minhas palavras. Não que eu seja melhor que nenhum de vós, mas quis e aprove Yahu revelar, trazer revelações do chão maior através da minha vida. Eu espero que aqueles irmãos em Yahushua que ouviram esse vídeo venham também buscar mais conhecimento, beber desse conhecimento. A palavra diz assim que aquele que crê em Yahu, irmã, um rio de água viva fluirá do seu ventre. Um rio de águas vivas,
uma mensagem viva de vida, que vai levando essa água onde passa, vai levando vida. Esse rio que sai do trono do Pai e corre do Oriente e vai para o Ocidente, e onde ele passa ele vai levando vida às pessoas. Assim é o Ruha do Pai. Exatamente, e ele escolhe a pessoa que ele quer usar em cima da terra nos seus dias, né? Na sua ação. E ali nós encontramos esse Ruha caminhando por todos os séculos, visitando os instrumentos do Pai na terra, os instrumentos do Criador na terra. E aí observei que Yahushua se revela a Yohanan, no capítulo 1 de Cano de Galut, corrompido como Apocalipse, né? Aí ele chega lá e ele diz assim, está escrito na inspiração lá na escritura, revelação de Yahushua, revelação de Alro, né? Que revelou Yahushua, exatamente, revelação de Alro que revelou Yahushua, e Yahushua revelou seu anjo, revelou seu anjo, quem é o Ruha Hodshua, tá? Já entendido. E o Ruha Hodshua revelou a Yohanan. Tá certo. Revelou Yohanan. E o seu anjo, o Ruha Hodshua, revelou Yohanan. Então interessante. Então, o próprio Yahushua, ele tem o seu anjo e revela ele. E ele fala no livro de Yohanan, ele fala, ele receberá do que é meu, ele vos revelará, porque receberá do que é meu. E ali você vê o Ruha Hodshua sendo chamado de quê? De o anjo, porque o Ruha Hodshua, Yahushua entrega seu anjo, e seu anjo notificou a Yohanan, João. Apocalipse capítulo 1, introdução de Cano de Galut, tá? Cano de Galut, tá bom? Aí você fala, é interessante isso agora. Então realmente o apóstolo Sandoval está falando a verdade, né? Ele está falando a verdade. O Ruha Hodshua realmente é o Gaboru. Ele é o Gaboru. E em dado momento ele explica tudo, né? Para Yohanan, explica em detalhes, né? Certo? E aí tem um momento que o anjo o vê, ele falou, virei para ver quem falava comigo, né? Eu virei para ver quem falava comigo, no Cano de Galut, né? E ele vê o anjo e ele vai tentar adorar esse anjo, ele vai se curvar diante do anjo que o revelou para ele. E o Gaboru fala assim, não faça isso, sou conservo teu e de teus irmãos, adora somente Yahuwah. Então o Gaboru, ele não quer ser adorado. Olha que revelação maravilhosa. Ele não quer ser adorado, ele não disse não me adore. E o que nós vemos no sistema religioso hoje é as pessoas adorando quem? Adorando o Espírito Santo. Existe isso demais nas escrituras, cultuando anjos. E Shaul falou que nós não devemos cultuar os anjos, não é isso mesmo? Nós não devemos cultuar os anjos. Então o Gaboru é um anjo. O Gaboru é um anjo? Exatamente, ele é um anjo. Ele trabalha lado a lado com Micaur, corrompido como Miguel, né? Certo? Ele é companheiro de Micaur. E quem é Micaur? De acordo com as escrituras, os estudos sagrados, Micaur é Yahushua. Lá do Antigo Testamento, Micaur é Miguel, corrompido como Miguel, é Yahushua, né? É referência a Yahushua. Porque o Micaur é o arcanjo, ele é o grande príncipe que se levanta a favor do povo do Pai. Naqueles dias se levantará o Micaur, o grande príncipe, Miguel, o grande príncipe. E o grande príncipe em toda a escritura é uma referência para o Messias, para Yahushua, porque sobre ele está o quê? Sobre os seus ombros está o quê? O principado, o grande. Quando se refere ao grande é uma referência a Yahushua. Micaur é Yahushua. Ele é o filho que se nos deu, Yoshoyahu capítulo 9, não é isso mesmo? O príncipe da paz, o grande príncipe, o grande pastor das ovelhas, de Hebreu, de Yahudim 13:20 também. Então Yahushua é o príncipe, né? O príncipe, exatamente, e é Micaur. E Micaur lá é assessorado, ou seja, ele é assessorado, ajudado, ele é companheiro de Gaboru, corrompido como Gabriel, nos dias do profeta Yahushoyahu, do profeta Dayanuul, corrompido como Daniel.
Ele dava a entender as profecias, ele deu a entender, ele revelou as escrituras para todas as pessoas e as palavras do Criador durante toda a caminhada da Rolial da Má Terra até o dia de hoje, como está revelando para mim agora. Como está revelando para mim, eu estou revelando para você. Porque com certeza você vai falar assim, que maravilha esse estudo, eu não sabia. E sim, maravilha, oh, louvado seja o nome do Eterno. Nem eu imaginava que o Pai tinha essa maravilhosa revelação para passar através, para me usar como servo para você. Tá bom? Observe agora, o Pai tinha um plano na minha vida e me reservou para isso, quero dizer para você. Agora, o anjo disse, ele como anjo disse, como mensageiro de Yahweh e como Ruha do Pai, falou, não adore a mim, adora somente a ele. Então nós, povo de Yahushua, temos que vigiar nesse ponto. Nós não podemos adorar o Ruha Rodishua, nós temos que adorar somente a Yahweh, mediante Yahushua, né? Agora, eu creio que esse estudo serviu, foi interessante para você, né? Compartilhe esse estudo com outras pessoas, porque você já conhece os versos, mas em breve, com certeza, eu vou colocar aqui na tela do vídeo as passagens que eu citei, tá? Eu vou colocar as passagens para você, vai ser melhorado esse vídeo, e a nossa equipe vai melhorar esse vídeo, e vai chegar melhor para você. Mas você sabe as passagens, você procura, identifica as passagens e monta seu estudo, para você dar o estudo. A verdade não é minha, a verdade não é do apóstolo, não. A verdade é do Ruha, E como ele falou, né, gratuitamente eu recebi e gratuitamente estou passando para você. Afinal, eu espero que você aprenda agora quem é o Ruha, identificou quem é o Ruha? É o Gaboru, o Ruha Rodishua, é o Gaboru, que o Eterno abençoe você, meu querido, tá? E você possa continuar sendo essa bênção, tá? Se você puder, sempre que possível, ofertar, fazer uma oferta de amor para o apóstolo, para nós continuarmos, uma oferta de amor, não, de Ohave, né? Corrigindo aqui, tá? O de Ohave, para abençoar esse servo que quer continuar te abençoando. Eu tenho outros pontos, outros vídeos que já foi feito no canal. Eu quero dizer para você, assistir o vídeo que nós temos, que fala sobre o nascimento de Yahushua no dia 1º de abril. Isso. Assista o nosso vídeo do nascimento de Yahushua no dia 1º de abril, no dia 1º do mês primeiro, Abib, né? Abril, tá? Tá uma bênção esse vídeo lá também. Eu espero que você tire proveito disso. Então é isso. E como entender também essa situação, né, irmão? Como foi que Mauruém ficou grávida do Ruha Rodishua? E não é porque o que há de você não vai ser de homem algum, mas é gerado pelo Ruha Rodishua. Irmãos, isso é muito sério. Yohanan, aliás, João Ferreira de Almeida, cometeu um erro gravíssimo. Porque o corpo de Yahushua, enquanto o embrião, né, a gente quer dizer assim, enxertado em Mauruém, ele não foi, na verdade, gerado pelo Ruha Rodishua, não. Pelo Espírito Santo, não. Isso aí é uma heresia. Isso é uma heresia. Realmente é uma heresia. Ele é, na verdade, gerado pelo Yahweh, porque está lá no livro de Yahudim. Eu hoje te gerei, tá? Eu te gerei. Quem gerou Yahweh é o Ab Yahweh. Gerou ele como homem, tá entendendo? Ele gerou ele como homem, exatamente. O corpo de Yahushua, o corpo físico, é obra do Yahweh. Quem fez o corpo do homem? Foi o Ruha Rodishua? Não. Ele é o filho do homem, né? E ele foi gerado por Yahweh, tá entendendo? Assim como Yahweh gerou o nosso corpo, o corpo de Adam, ele gerou o corpo de Yahushua também, né? E Yahushua é segundo Adam, segundo a Escritura. Ele é gerado por Yahweh. Então, João Ferreira de Almeida colocou lá. E o Ruha Rodishua, e o que está nela, falou para Yalsaf, né, José, corrompido José, não é de homem algum, mas é do Espírito Santo. Olha, é do Ruha Rodishua. Que coisa horrível. Não caia nesse engano, irmã. Ele é gerado por Yahweh. Aprenda isso aí, com o homem de Yahweh que está te passando aí, tá? Mas interessante, eu quero deixar para você esse outro ponto agora. O Gaboru, que é o Gabriel, corrompido como Gabriel, ele aparece para a mãe de Yohanan Batista, e ele responde para ela lá, né? Ele responde para ela assim, que ele fala para ela, ele fala para
ali no capítulo 1 de Lucas, você pode abrir Lucas 1,19. Ele fala, quando pergunta, como é que eu vou saber que vai acontecer isso? Tal, ele falou assim, eu sou Uruha, eu sou Gaboru. Ele fala, eu sou Gabriel, na tradução corrompida. Lucas 1,19. Eu sou Gabriel, que no caso, na versão original fala, eu sou Gaboru, em aramaico, né? Eu sou Gaboru, que assisto diante de algo. Olha só, eu sou o Gaboru que assiste na presença de algo, que assisto na presença. Aí você vai lá no livro de Yahshua 63 e vê lá que, quando falar lá que o anjo da sua presença os salvou e os guiou e tal, você vai relacionar o anjo da presença de Yahweh em Yahshua 63 e você vai relacionar com quem? Com Gaboru, em Lucas 1,19, que fala, eu sou o anjo da presença de Ur, e sirvo na própria presença de Ur, tá? E você vai ver que é a mesma pessoa, ou seja, o anjo da presença de Yahweh, de Yahshua 63, corrompido como Isaías, 63:10, corrompido como Isaías, é o mesmo anjo que está